Oi, meus maravilhosos e meus maravilhosos! Eu sou a Lau Teixeira e tô aqui em mais um mês do projeto Decor Feito à Mão, dessa vez com a edição especial Baby. Se você não conhece o projeto Decor Feito à Mão, é um projeto em parceria comigo, Urian Carneiro e a Fios Pinguim, onde a gente traz projetos voltados para a decoração da sua casa em diferentes técnicas. A gente já teve peça em crochê, tricô, crochê peruano, crochê tunisiano, macramê, em diversas técnicas mesmo. Esses projetos estão disponíveis gratuitamente para vocês lá no blog da Fios Pinguim, onde eu vou deixar aqui, se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar. Então aí são quase 40 projetos que a gente já tem no projeto Decor Feito à Mão, tudo disponível gratuitamente para vocês. A receitinha do Urian desse mês, eu também vou deixar o link aqui na descrição para você acessar, a videoaula e o blog da Fios Pinguim também. E vou deixar uma fotinha passando aqui, que é um mobile, a coisa mais fofa de carneirinho, tá? Uma gracinha, uma coisa mais linda, feita em amigurumi. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo, como eu falei, para você assistir a videoaula e também baixar a receita escrita gratuita. Além das peças manuais, né, as peças feitas à mão, a gente também conta com uma playlist deliciosa para você escutar aí nos seus momentos e também receitinhas culinárias muito gostosinhas para você curtir, tá bom? A minha peça desse mês é a raposa Joaquina. Olha que coisa mais fofa. Uma raposinha de vestidinho, rodadinho, top down ainda por cima, com essas galochinhas super fofas. Olha que coisa mais linda. Essa raposinha, a raposa Joaquina. Pra tecer ela, eu usei o fio Belinha da Fios Pinguim, que é esse novelinho aqui, pequenininho de 50 gramas, que é ótimo para quem faz amigurumi, tá? Tem um rendimento excelente. E por ser um novelinho menor, né, você consegue aí ter uma maior variedade de cores. Como, por exemplo, se você quiser tecer um vestidinho, ou essa galochinha que gasta bem pouquinho fio, com esse novelinho menorzinho, você consegue aí comprar mais cores, né? Então, investimento aí, comprar mais cores, para você tecer seu amigurumi, para tecer bochechinhas, pecinhas menores do seu amigurumi, você conseguir ter uma variedade de cores maior, né? E já falando em variedade de cores, a paleta do fio Belinha é super completa, tem uma paleta incrível que vai conseguir aí te atender muito bem para você fazer seus amigurumis, tá? Olha só que fofo. Muito linda, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o fio Belinha, tá? A composição dele. Na verdade, ele é o mesmo fio Bela, tem a mesma composição, só que vem nesses novelinhos menores, justamente para atender aí. Ou, como eu disse, você que faz amigurumi, ou então, de repente, você quer fazer uma blusa colorida, uma manta colorida, uma peça que vai demandar muitas cores e pouca quantidade dessas cores, esse fio consegue te atender muito bem, tá? Vou ler a composição dele aqui. Como eu falei, esse novelinho vem em 50 gramas. E ele é um fio 100% algodão mercerizado. O tex dele é de 370 e ele vem 135 metros nesse novelinho de 50 gramas, tá? Tem um rendimento excelente, dá pra você tecer bastante coisa aí com esse fio. É um fio muito macio de se trabalhar, excelente para quem faz amigurumi. Eu particularmente gosto muito de amigurumi com fio de algodão, eu acho que é o que eu mais gosto de tecer amigurumi, é com fio de algodão, tá? Tanto pela durabilidade, eu gosto também da textura, tá? Então fica aí a minha dica para você usar o fio Belinha, porque realmente é um fio lindíssimo que vai deixar suas peças maravilhosas. Então é isso, vou aí começar a ensinar essa raposinha linda para vocês. Espero que vocês gostem da videoaula, porque eu criei essa peça com muito carinho para vocês. Ela vai decorar o quarto do meu filhotinho Joaquim, e essa é a raposinha Joaquina. Vou começar falando aqui do fio, tá? Como eu já mostrei para vocês no início do vídeo, eu usei o fio Belinha da Fios Pinguim para tecer a raposa Joaquina. Ele vem nesses novelinhos de 50 gramas. E ele é um fio
100% algodão mercerizado, é ótimo para fazer amigurumi. E aí, se você quiser ver as cores, quantidade, código, vai dar tudo certinho na receita escrita que você encontra para comprar no blog da Fios Pinguim, tá? E para tecer a nossa raposinha, eu usei a agulha de crochê, o número 2,75, tá? É uma agulha que eu achei que meu ponto ficou bom com esse fio, mas você pode usar uma agulha, de repente, se você tiver 2,5 ou 3. Usei também tesoura, agulha de tapeceiro para acabamento, olhinhos com trava de segurança, número 9 milímetros, tá? Pretinho. Marcador de ponto é importante. E enchimento acrílico, tá? Se você quiser aí também ter uma fitinha métrica, pode ser que você precise medir alguma coisa, fazer alguma medição, também é bacana ter. Então, bora começar a nossa videoaula. Tô aqui com a cor mais clarinha, que a gente vai usar para tecer nossa raposinha. A minha agulha de 2,20, né, de crochê. E aí, assim, a nossa videoaula, para até não ficar muito extensa, né, são muitos detalhes, eu vou ensinar alguns pontos chaves, né, alguns passos mais importantes, digamos assim, que aí você vai conseguir replicar nas outras pecinhas, né? Então, eu vou começar aqui ensinando o anel mágico para vocês. Você deixa assim um fiozinho dentro da sua mão, dá uma voltinha, cruzando o fio do novelo por cima desse fiozinho, insere a sua agulha aqui, ó, que virou um Ezinho, né? Insere a sua agulha aqui dentro, puxa o fio do novelo por dentro desse Ezinho e faz uma correntinha. Ficamos assim. Esse é o nosso anel mágico, onde a gente consegue aqui puxar essa perninha, ó, e ele corre aqui por dentro. Então, tem que ter esse movimento, tá? Se ele não estiver correndo, você fez alguma coisa errada, então volta e refaz. Ele tem que correr por dentro dessa correntinha que a gente fez, tá? Agora sim, eu vou começar a colocar meus pontos aqui dentro, tá? Eu vou trabalhar no meu anel mágico 6 pontos baixos. Essa correntinha não conta como ponto, ela só serviu mesmo para subir aqui minha carreira. Então, eu entro, ó, sempre pegando o fiozinho que fica essa perninha e o fiozinho do Ezinho, né? Sempre abraçando esses dois fiozinhos aqui, ó. Então, eu entro aqui dentro e faço um ponto baixo. E faço 6 pontos baixos aqui dentro desse anel mágico, tá? 3, 4, 5, 6. Depois que eu tiver meus 6 pontos aqui, eu posso puxar essa perninha e fechar o meu anel mágico, ó. Então, eu seguro aqui, puxo, e ele fecha e vira um círculozinho, né? Pode puxar bem, dessa maneira. Ficamos assim, a nossa primeira carreira com 6 pontos baixos. Então, esse é o anel mágico, tá? Agora, eu vou ensinar pra vocês os aumentos. E como a gente trabalha no amigurumi também circular, né? A gente não encerra uma carreira pra começar a outra do jeito que geralmente a gente faz no crochê, né? A gente simplesmente vai trabalhando em espiral, para não ficar nenhuma emenda, nenhuma cicatriz no nosso amigurumi, né? Para isso, a gente vai precisar aqui da ajuda do nosso marcador de ponto pra gente marcar. Ó, aqui eu acabei a minha primeira carreira, então eu marco aqui meu último ponto da primeira carreira. Uma dica que eu dou, que ao invés de abraçar assim, entrar com o marcador nas duas alcinhas do ponto, ó, eu gosto de pegar só na alcinha de trás, porque eu acho que marca menos, não fica um buraquinho, sabe? Depois quando a gente tece. Então, eu pego assim só na alcinha de trás. Então, eu sei que onde tá esse marcador é meu último ponto da primeira carreira. Então, tá marcadinho. Agora, eu vou começar a minha segunda carreira. Então, eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz, ó. Vou entrar na cabecinha do ponto. E vou começar a trabalhar meus aumentos. Então, eu faço um ponto baixo, volto no mesmo ponto e faço outro ponto baixo. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vou pro próximo ponto baixo. Entro e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto.
Então, eu vou dobrar essa contagem, né? Se eu tinha 6 pontos na primeira carreira, na minha segunda carreira eu vou ter 12, porque eu vou trabalhar um aumento em cada ponto de base, ou seja, eu vou colocar 2 pontos baixos em um ponto de base, né? Então, eu tô dobrando. Trabalho aumento por toda a carreira. Então, esse que é o nosso aumento, que a gente vai ter, você vai ver aí, né, a receita escrita, né? O aumento é sempre 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Então, sempre vai aumentar, né? Você tá aumentando, tá fazendo 2 pontos onde você só tinha 1. Cheguei aqui no meu último ponto, que tá marcadinho, tiro o meu marcador, entro nele e também trabalho um aumento. Volto aqui o meu marcador pro meu último ponto, para sempre saber onde tá acabando a minha carreira. Vou começar, então, a terceira carreira. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, eu começo aqui a minha carreira fazendo um ponto sozinho, um ponto baixo, e no próximo ponto eu faço um aumento. Então, eu entro aqui e coloco 2 pontos baixos juntos. Próximo, um ponto. No próximo ponto, um aumento. Então, um PB e um aumento quer dizer que você vai ter aqui um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento por toda a carreira. Uma dica aqui que eu tenho que dar para vocês, muita gente me manda dúvida, que o amigurumi fica com buraquinhos, né? Não fica fechadinha a trama assim, que fica com buraquinhos saindo enchimento. Primeira dica é usar uma agulha menorzinha, ó, você vê que essa aqui seria uma agulha pequena, digamos assim, para esse fio, ó, quando eu encaixo ela no meu gancho, ó, ela fica quase escapulindo o fio, tá vendo? É uma agulha menorzinha. E também você sempre ajustar essa alcinha que tá na sua agulha, ó. Então, eu não deixo essa alcinha frouxa, assim, pra cabeça do meu ponto, ficar um buraco aqui depois, ó. Tá vendo? Depois, quando eu colocar outro ponto aqui dentro, ela vai ceder e vai virar um buraquinho. Então, eu sempre ajusto essa alcinha que tá na minha agulha, né, que é a cabeça do ponto, digamos assim, eu sempre deixo ela bem justinha aqui, para ficar bem fechadinho as cabecinhas do ponto, ó, para depois, na hora que eu colocar ponto aqui dentro, ela não virar um buraco. E outra dica também é essa alcinha que você traz para frente, ó, essa aqui, você dá uma alongadinha nela, porque se ela ficar muito curta, ela vai ficar repuxando ali, ó, o ponto de baixo, tá vendo? Então, dá uma alongadinha nela para ela se ajustar. Então, vou seguir aqui minha carreira, fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Finalizei, então, minhas 3 carreirinhas. Agora, eu vou trabalhar a carreira 4, a 5 e a 6 sem aumento, só ponto sobre ponto, tá? Então, é simples, só vai fazendo um ponto para cada ponto de base, né? A carreira 4, a 5 e a 6. E aí, eu volto para ensinar vocês a troca de cor, né? Que a gente já vai mudar pro laranjinha, que é a corzinha predominante na nossa raposa. Cheguei aqui no final da minha 6ª carreira, vou fazer a troca de cor, tá? No meu último ponto da carreira, que ainda tá aqui com o meu marcadorzinho, ó, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo ao invés de um ponto baixo, tá? Para ficar mais discretinha essa mudança de cor aqui. Só que eu já puxo aqui, ao invés de puxar o fio clarinho, vou cortar aqui, deixando um pedacinho. Eu já puxo aqui a cor nova, que é esse laranjinha aqui que a gente vai trabalhar, tá? Então, deixa um pedacinho aqui sobrando e já puxo aqui a cor nova para fazer esse ponto baixíssimo. Então, puxo e puxo. Fiz um ponto baixíssimo. E aí, sim, eu volto a trabalhar em ponto baixo. Marco aqui o último pontinho. Aqui pro lado de dentro, eu posso dar aqui já 2 nozinhos nesses 2 fiozinhos da troca de cor. Vou dar 3 nozinhos para ficar mais firme. E também já posso arrematar esse fio aqui de dentro do anel mágico, senão depois vai ficar mais difícil de fazer.
puxo bem. Aí eu venho aqui numa alcinha aqui do lado, ó. Entro com a minha agulha. Pode fazer isso com uma agulha de tapeceiro também, se for mais fácil pra você, tá? Entro com a agulha, puxo o fiozinho que eu vou arrematar. Aí fica um Ezinho assim, eu só puxo essa perninha aqui por dentro. Aí vira um nozinho. Pode encurtar um pouco esse fio, que vai ficar aqui dentro. A gente devolve esses fiozinhos aqui pra dentro, que vai ficar dentro da perninha, né? Assim. E agora eu só vou tecendo ponto sobre ponto, até chegar no tamanho da minha perninha, até a carreira 30, tá? E aí, só ponto sobre ponto, com a minha cor nova. Ficou assim a troca de cor, ó. Aí, os bracinhos também vai ser o mesmo processo, né? Vai mudar um pouco aí a contagem de pontos, mas vai ser basicamente a mesma coisa. Então, aqui eu tô ensinando algum passo a passo, alguma técnica, né? Detalhes que você vai conseguir aí aproveitar no restante da peça. Eu não vou tecer peça por peça com vocês, tá bom? Então, vou aqui terminar minhas duas perninhas e voltar pra gente dar continuidade na nossa videoaula. Tô aqui com as minhas duas perninhas prontas, tá? A primeira, eu cortei o fio, tá aqui o fiozinho. A segunda, eu não corto o fio, vou dar continuidade no meu corpo com o fio dessa segunda perninha, tá? Então, você não arremata, não corta o fio da segunda perna, tá? Cheguei aqui, né, fiz as minhas 30 carreiras. Agora, eu vou tecer aqui 6 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vai ser aqui o espaço entre as minhas perninhas, tá? E prendo aqui na minha outra perninha. Vou deixar aqui, mais ou menos, a troca de cor aqui pra trás, pra ficar pra parte de trás. E aí, mais ou menos alinhada, assim, na mesma direção, tá? Venho, então, aqui na lateralzinha da minha perna. E prendo aqui com um ponto baixo, ó. Na minha segunda perninha. Entro aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu vou começar a tecer ponto baixo por toda a volta dessa perninha aqui. Então, faço um ponto baixo para cada ponto de base, ó. E dou a volta em toda a perninha. Por todos os pontos. Aí, chegando aqui onde a gente tem o degrauzinho, né? Que a gente acabou aqui a carreirinha da perninha, eu simplesmente sigo tecendo, ponto baixo, opa. Faço ponto baixo aqui no último ponto também. E agora, esse fiozinho da perninha que eu cortei, eu vou seguir tecendo com ele aqui dentro, ó. Desço aqui esse degrauzinho, né, pro próximo pontinho. E ele fica por dentro aqui pra dar uma arrematada aqui, ó. Entre os pontos, tá? Então, teço aqui alguns pontinhos com ele no meio, pra dar uma prendidinha a mais nele. Depois, a gente vai dar um nozinho, pra ele não correr risco de ficar voltando. Opa, que agarrou ali atrás. E aí, a gente pode dar uma paradinha nele também. Aí, esse fiozinho aqui que ficou solto da perninha, já vamos dar uma arrematadinha nele aqui dentro, pra ele não ficar incomodando a gente, tá? Opa, teci... Cuidado. Teci o último ponto com ele, ó, com o próprio fio. Cuidado pra não fazer isto. Teci, na verdade, vários pontos com ele, ó. Cuidado. Sempre o fio do novelo. Não repita este erro. Teci aqui, aí a gente vai escondê-lo. Pegar ele aqui, ó,
Vou vir aqui na bordinha mesmo, pegar uma alcinha próxima e dar um nozinho nele aqui, porque a gente consegue jogar ele pra dentro. Poderia simplesmente jogar ele pra dentro, mas se tratando de amigurumi, eu sempre gosto de dar uma reforçada no arremate, porque a criança pode brincar, né? E aí acabar soltando algum fio, algum arremate. Vou cortar, parar aqui. E é sempre bom dar reforçar os acabamentos do amigurumi, tá? Porque já pensou a criança tá brincando lá, o amigurumi começar a desmontar? Sigo, então, aqui tecendo ponto sobre ponto. Tô chegando nas minhas correntinhas. Ó, cheguei aqui no último pontinho antes das correntinhas, ó. Então, vou começar a trabalhar as correntinhas. Então, eu tenho 6 correntinhas aqui, né? Eu vou fazer, então, 6 pontos baixos. Uma correntinha um ponto baixo para cada correntinha de base. Então, eu pego só, a correntinha tem 2 alcinhas, né? Eu pego só a alcinha desse lado, uma alcinha só, ó. Faço um ponto baixo. Ou para a próxima correntinha, pego só uma alcinha. E aí, vou trabalhar aqui 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos desse lado da correntinha. Vou voltar a trabalhar na minha perninha. Então, venho pra cá, né? Aqui é meu último ponto baixo da carreira, da última carreira que eu fiz. Então, vou também trabalhar ponto baixo por toda a volta dessa perninha também. Cheguei aqui do outro lado das correntinhas agora, né? Que a gente teceu de um lado, agora a gente vai tecer do outro lado da correntinha. Então, eu vou fazer também 6 pontos baixos desse lado. Então, entro na outra alcinha da correntinha, ó, e teço ponto baixo. Um ponto baixo para cada alcinha de correntinha. Vou tecendo aqui o outro ladinho para fazer essa junção aqui das pernas, né? Ficar esse espacinho entre as perninhas. Pronto, então teci já toda a volta do meu amigurumi, né? Opa, tá escapulindo aqui o fiozinho. Ficamos assim, então, ó. As 2 perninhas juntas, com o espacinho aqui no meio, ó. Ficou assim. Agora, eu posso colocar meu marcador aqui, no último pontinho, né? E eu fiquei com 48 pontos por toda a volta, na minha carreira 31, né? Que a 30 foi a última carreirinha da perna, essa é a carreira 31, onde a gente juntou as perninhas e fez ponto baixo por toda a volta. Agora, eu vou trabalhar até a carreira 37, fazendo ponto sobre ponto. Aí, você vai seguindo a receita, tá? Eu volto aqui para ensinar a carreira que a gente tem diminuição aqui no corpinho, né? Que vai ser ali na frente, a gente tem diminuição nesse corpinho. Então, eu volto para ensinar como que eu faço essa diminuição para vocês. E aí, vai acompanhando a receita, seguindo os pontos que tá pedindo aí pelas quantidades de carreira. E a gente vai começar a crescer o corpinho da nossa raposinha. Nossa raposinha tá ficando assim, ó. Cheguei na carreira 43, em que eu vou precisar fazer diminuição pela primeira vez aqui na minha raposa, tá? Então, a carreira 43 são 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou tecer aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aí, agora, eu vou fazer a diminuição. Que a diminuição nada mais é do que eu vou fazer de 2 pontos de base um único ponto. Então, eu tô diminuindo a quantidade de pontos que eu tenho, tá? Então, eu entro aqui, ó, na alcinha de fora desse ponto, deixo a alcinha de trás sobrando lá, ó. E no próximo ponto, eu entro também pegando só a alcinha de fora da cabeça do ponto, ó. Fico, então, com essas 2 alcinhas na minha agulha,
e faço um ponto baixo normalmente. Então, de 2 pontos eu fiz virar um ponto só, ficou assim. Agora eu vou descer de novo. 5, cuidado só para não pegar aqui tecendo ponto nesse ponto que você diminuiu, tá? Então, é no próximo ponto. 5 pontos baixos. 3, 4 e 5. Eu vou diminuir de novo. Então, aqui eu tenho as 2 alcinhas da cabeça do ponto. Eu só pego na alcinha da frente, ó. Então, pego nessa alcinha e no próximo ponto também só na alcinha da frente. Fiquei aqui com as alcinhas na minha agulha, passo o fio por dentro dessas alcinhas e faço um ponto baixo. Então, essa é a nossa diminuição. Eu tinha, então, na carreira 42, 56 pontos. Agora, na carreira 43, eu vou ficar com 48 pontos. Então, eu tô diminuindo a quantidade de pontos que eu tinha na minha carreira anterior. E é só isso, a diminuição. Pode aí continuar seguindo a receita, a quantidade de pontos direitinho, que eu volto para dar continuidade à nossa videoaula. Uma dica importante que eu acho legal dar para vocês, agora o nosso trabalho vai começar a diminuir, tá? O corpinho da raposa. Então, já vai preenchendo as perninhas com enchimento, porque depois, conforme ela vai afunilando aqui, vai ficando mais difícil de alcançar aqui o fundinho da sua perna, tá? Então, já pega aí seu enchimento acrílico, siliconado e já vai, com a ajuda da agulha mesmo, você vai preenchendo para alcançar a pontinha do pé. Vai preenchendo aos poucos, até para o amigurumi não ficar muito pesado, né, para você ir tecendo. Então, aqui eu começo enchendo as perninhas, aí diminuo mais um pouco, preencho um pouco do corpo. E aí, eu vou sempre enchendo de pouquinho em pouquinho, pra não ficar muito enchimento, pra você alcançar mais no fundo do amigurumi, sabe? Porque vai ficando difícil. E lembrando que você não precisa colocar muito enchimento, tá? A ponta do seu amigurumi ficar duro, mas ele tem que ficar firminho. Porque com o tempo, né, com o tempo de uso, principalmente se a criança for usar para brincar esse amigurumi, ele vai ficando, né, mais macio, digamos assim, né? Então, se você coloca muito pouquinho enchimento, com o tempo ele vai ficando um amigurumi murcho, caído, tá? Então, assim, se atenta a sempre encher firme, não aquele amigurumi ficar duro e pesado, né? Porque acaba que pesa bastante. Mas ele tem que ficar mais firminho. E aí você vai enfiando aqui com a ajuda da agulha, ó. Vai amaciando, vai acomodando o enchimento para ele ficar bem firminho. E ó, repara que aquilo que eu falei com vocês, de ficar buraco no amigurumi, ó. O meu amigurumi sem nenhum buraquinho, ó. Então, aquelas dicas que eu dei são muito legais mesmo pra você trabalhar no seu amigurumi. E é isso, só vai seguindo aí sua receita agora, com os aumentos e as diminuições que eu já ensinei pra vocês como que faz. E de pouquinho em pouquinho, lembra de voltar preenchendo o amigurumi com enchimento, porque depois a gente vai diminuir aqui até chegar no pescocinho, e aí vai ter um buraquinho muito pequeno para enfiar tanto enchimento, sabe? Então, de tempo em tempo, você para aí e dá uma enchidinha no seu amigurumi. Aqui eu vou encher só as perninhas, ó. E aí, depois eu vou parando e preenchendo mais um pouco. Ó, vai ficando assim. Acho que agora já tá bom. Ficou bem firminha, ó, as perninhas. E vou dar continuidade, então, aqui no meu amigurumi.
Então aqui, dando continuidade ao nosso corpinho, né? Eu fui crescendo, seguindo a receita sequência de diminuição. Troquei de cor aqui pra começar a nossa cabeça. E agora eu tô começando a fechar a nossa cabeça. Já coloquei enchimento aqui no corpinho, né? Como eu falei pra vocês, eu vou colocando de pouco em pouco o enchimento, conforme vai crescendo o amigurumi. E agora eu tô colocando os olhinhos, tá? Os olhinhos, eles vão ficar entre a carreira 74 e a carreira 75, com 16 pontos de distância entre eles. Como que eu vou achar isso, né? Você vai posicionar seu amigurumi bem retinho e achar o centro da cabeça e colocar um alfinetinho. Depois disso, você vai contar 8 pontos para cada lado, né? Porque eu tenho 16 pontos de distância no total entre eles. E encaixar os olhinhos entre a carreira 74 e 75. Agora, a gente vai vir pro lado de dentro e colocar a nossa travinha, ó. Que é essa travinha do olho, ó. O olhinho de amigurumi, esse que eu usei é de 9 milímetros, tá? Tamanho 9. Então, aqui eu só vou colocar a travinha pra segurar. É como se fosse um parafusinho, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Como se fosse um parafusinho, ó. Então, eu insiro aqui. E aí, vou colocar a minha travinha pra segurar esse olhinho no lugar, ó. Empurro ele bem. Encaixo ela. E aí, posso usar a mesa aqui de apoio. E simplesmente empurro essa travinha. E fica assim, ó. Fazer a mesma coisa com o outro olhinho. E pronto, meus olhinhos estão colocados aqui, posicionados. Vou continuar aqui fechando a minha cabeça, né, colocando as diminuições e ir colocando enchimento aos poucos. E volto aqui para ensinar vocês como que eu fecho e encerro essa cabecinha. Finalizei a minha cabecinha. Agora eu vou fazer o falso anel mágico aqui para fechar minha última carreira, né? Então, aqui eu peguei uma agulha de tapeceiro para me ajudar, coloquei o fiozinho aqui e vou pegar só nas alcinhas de fora dessa última carreira que a gente fez, ó. Eu só vou inserindo aqui pegando a alcinha de fora, as 8 alcinhas, né? Que eu fiquei com 8 pontos aqui no final. Depois que eu passei por todos os pontos, eu posso puxar esse fio, ó. E ele fechou. Aí, então, eu dou um nozinho aqui, do ladinho, numa alcinha próxima aqui. Passo. Aí, deixo um ezinho, passo minha agulha dentro. Repito outro nozinho. Assim. E aí, posso entrar aqui com a minha agulha, sair em outro lugar e cortar. E assim ficou a cabecinha da minha raposa, com os olhinhos fechadinho aqui em cima e o corpinho. Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer o focinho, tá? Que vai ser aqui junto com a nossa segunda parte da cabeça, né? Eu teci aqui as carreirinhas, nessa parte laranjinha da nossa cabeça, né? A parte 2. E o focinho vai ser uma continuidade aqui, ó. A gente não corta o fio, a gente vai seguir tecendo aqui e crescer o nosso focinho, tá? Então, tô aqui, minha carreira da cabeça acabou aqui, eu vou dar seguimento aqui tecendo 10 pontos baixos aqui na frente, ó. Fiz aqui os meus 10 pontos, tá? Agora, a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta. Não vai ser mais circular. Eu vou ir trabalhando carreirinhas de ida e volta para crescer o nosso focinho, que é
é triangular, né? Ele vai afunilando. Então, aqui eu fiz meus 10 pontos, viro o meu trabalho, sem fazer correntinha. E aqui no primeiro ponto, eu já começo tecendo ponto baixo. E teço aqui 10 pontos novamente. Que na nossa receita tá falando da primeira à quarta carreira, vão ser 10 pontos, sem diminuição, tá? Então, vou tecer aqui os meus 10 pontos. E, de novo, viro o meu trabalho. Já no primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Então, vou trabalhar aqui os 10 pontos até a quarta carreira. Fiz aqui as minhas 4 carreiras sem diminuições. Agora, eu vou virar o meu trabalho, a minha quinta carreira tem diminuição. Então, eu vou ensinar pra vocês como eu faço essa diminuição, porque nas próximas carreiras também a gente vai trabalhar algumas diminuições, tá? Então, eu viro aqui, no meu primeiro ponto, eu coloco um ponto baixo. Pra gente fazer esse cantinho ficar o mais reto possível. E nos próximos 2 pontos que eu vou trabalhar a minha diminuição. Então, de 2 pontos, eu vou fazer ele virar 1. Eu tenho 10 pontos no total, então eu vou trabalhar uma diminuição em cada lateral e vou finalizar minha carreira com 8 pontos, tá? Então, nos próximos 2 pontos, eu vou fazer a diminuição. Então, eu trago uma alcinha, fico na minha agulha, entro no próximo ponto, que é o ponto aqui do ladinho, trago uma alcinha, fico com 3 alcinhas assim na minha agulha, laço e fecho. Vou tecer aqui os meus pontos até sobrar 3 pontinhos lá no final. Cheguei nos 3 últimos pontos. Então, nos 2 próximos pontos, eu vou trabalhar outra diminuição. Então, trago uma alcinha em um ponto, entro no próximo ponto e trago outra alcinha. Fico com 3 alcinhas, laço e fecho. E no último ponto, ponho um ponto baixo. Então, repara que eu mantive um ponto em cada extremidade e as diminuições eu coloquei nos 2 pontos seguintes, depois da extremidade, né? Pra gente tentar manter o mais reto possível essa lateralzinha. E agora, viro o meu trabalho. Na carreira número 6, a gente também vai ter diminuição, tá? Então, vou repetir aqui com vocês como eu faço a diminuição. No primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Nos próximos 2 pontos, eu vou trabalhar a diminuição. Então, eu trago uma alcinha nesse ponto, entro no próximo ponto e trago outra alcinha. Fico 3, laço e fecho. Vou tecendo aqui ponto baixo, até sobrar aqui 3 pontinhos no final. Então, nos próximos 2 pontos, eu vou fazer outra diminuição. E no último ponto, eu coloco um ponto baixo sozinho. Então, vai seguindo aí a sequência da sua receita, vai ficando assim, trabalhando as diminuições e seguindo as carreiras. Teci aqui as 11 carreiras do meu focinho, tá? Agora, eu vou dar um acabamento melhor para essa lateralzinha, tá vendo? Porque parece ainda aqui um pouquinho de zigue-zague. Então, eu vou fazer ponto baixo aqui na lateral, tá bom? Um ponto baixo para cada lateral de carreira, tá? Então, eu já viro aqui, pegando 2 alcinhas nessa lateral e trabalho um ponto baixo. E vou trabalhando um ponto baixo para cada lateralzinha de carreira, ó. Sempre tentando pegar 2 alcinhas, tá bom? Então, fiz aqui os pontos baixos. Agora, eu vou seguir aqui caminhando pela cabeça, dando toda a volta até chegar aqui e descer também por essa lateral, tá? Então, só vai tecendo um ponto baixo para cada ponto de base aqui na volta da cabeça, dando toda essa volta. Dei a volta, então, em ponto baixo por toda a cabeça. Agora, eu vou descer aqui, colocando ponto baixo aqui nessa lateral do focinho, assim como eu fiz aqui também, tá? Então, do mesmo jeito, um ponto baixo para cada lateralzinha de carreira, sem mistério. Finalizei aqui o contorno, né, do nosso focinho, dei a volta na cabeça também. Cortei meu fio, deixando mais ou menos 1 metro de fio, tá? Porque aqui a gente vai costurar essa parte da cabeça. Então, vai gastar um tanto de fio aqui pra fazer essa costura. Então, já deixei reservado aqui um pouco de fio pra costura, tá bom? E ficou assim, ó, o nosso focinho
junto com a cabeça. Agora eu vou ensinar vocês como costurar as duas partes da cabeça, né? A parte laranjinha que a gente fez separado, nessa parte, essa base branquinha. Já coloquei aqui alguns alfinetes posicionando, ó. Coloquei ela bem grudadinha aqui nessa parte laranja, tá? Bem encostadinha. E depois centralizei aqui o focinho bem no meio, tá bom? Coloquei aqui já a minha agulha, minha linha na agulha. E essa costura que eu vou ensinar pra vocês, eu chamo de costura ponto atrás, que sempre eu vou voltar um pontinho atrás pra costurar, tá? Vou começar a costurar nesse sentido aqui, ó. E vou entrar aqui bem escondidinho. Posso até tirar esse alfinete aqui do cantinho pra facilitar. Bem escondidinho aqui por baixo da minha parte laranja, vou pegar aqui uma alcinha do fio branco que tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui um ponto, o segundo ponto. Vou entrar nesse segundo pontinho aqui. Entrar nas duas alcinhas do meu ponto baixo. Passo o fio. Volto aqui nesse pontinho atrás. Por isso que o nome dessa costurinha é ponto atrás. Que eu sempre volto no ponto atrás. Volto no ponto de trás. Assim. E mais uma vez, prendo aqui, pego um fiozinho da parte branca, parte clarinha, tá? Saio nesse ponto da frente, que eu comecei costurando o segundo ponto, voltei no ponto de trás. Agora, eu saio no ponto da frente. Saio aqui. Volto no ponto atrás. Opa, agarrou aqui no alfinete. Volto no ponto atrás, repito. Pego uma alcinha aqui branca da minha partezinha de baixo, entro no ponto da frente e volto novamente no ponto de trás. Volto nesse pontinho atrás aqui. E assim eu vou costurando. Com calma, paciência. Essa parte aqui tem que fazer com muita calma pra ficar bem bonitinho, tá? E assim, ó, se eu aproximar, você vai vendo que a costura vai se formando aqui, ó, essas alcinhas. Então, de novo, pego aqui, prendo numa partezinha clara. Dessa maneira. Entro no ponto da frente. Ó. E volto no ponto de trás. Pego a parte clarinha, uma alcinha aqui embaixo, escondidinha. De novo, entro no ponto da frente. E volto no ponto de trás. Vou fazer isso por toda a volta da minha cabeça, tá? Essa mesma costura. Só que aqui eu vou colocar um pouquinho de enchimento na minha cabeça ainda, entre a parte branca e a parte laranja. Então, antes de eu terminar de dar essa volta, você tem que lembrar, eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês, de colocar um pouquinho de enchimento aqui, tá bem? Tô finalizando aqui a costura da minha cabeça. E agora eu só vou pegar o enchimento e dar uma preenchida aqui, tá? Mas bem pouquinho, só pra ficar mais ajeitadinha a cabecinha, mais redondinha. Então, eu vou dando uma leve preenchidinha aqui com o enchimento, tá? Só vai sem colocar muito, é só mesmo pra ficar mais preenchidinha. E aí, vou finalizar a minha costura até chegar aqui
E fechar também essa basezinha onde a gente vai bordar o narizinho. Ó, já tá bem preenchidinha, tá vendo? Mais arredondadinha. Era isso que eu queria, sem muito enchimento. Finalizei, então, aqui a minha costura da cabeça por toda a volta. Ficou assim, ó. Dos dois lados. Agora eu posso arrematar essa costurinha. Então, vem aqui na última alcinha que eu fiz, que eu peguei, né? Posso dar aqui um nozinho. Opa, escapuliu. 2 nozinhos aqui, pra prender bem. Aí, eu carrego ele, ó, pra dentro da própria trama aqui, ó. Pra esconder esse nozinho. Ajeitando, trouxe o nozinho pra dentro. Agora, eu posso entrar dentro do amigurumi, ó, pra esconder esse fio e sair em um lugar aleatório. Umas 2 vezes já é o suficiente, tá? Aí, venho aqui, posso cortar o meu fio. E ficou dessa maneira. Agora, chegou a vez da gente costurar nossas orelhinhas. Já posicionei aqui com alfinetes, ó, pra gente costurar essas orelhinhas. E essa costura é diferente da costura que a gente usou na cabeça, tá? Essa aqui eu chamo ela de costura simples. Já coloquei aqui meu fio na agulha, ó. E simplesmente a gente... Vou tirar aqui um alfinete pra facilitar, pra mostrar pra vocês. Simplesmente a gente só vai entrar aqui, ó, num pontinho da cabeça. Pegando um pontinho da cabeça e um pontinho da orelha. Pego um pontinho da cabeça e o próximo pontinho da orelha. Essa eu chamo de costura simples, tá? Você só vai fazendo isso, cuidado. É bom manter a orelhinha sempre firme no lugar que você quer posicionar, tá? Pra ela não sair do lugar e ficar torta. Então, vai ficando assim essa costurinha. Pegando sempre um pontinho da cabeça e um pontinho da orelhinha. E aí, fazendo a costura, ó, a gente vai dando a volta em toda a orelhinha, né? Porque ela é abertinha, né? Ela tem os 2 lados, o lado da frente e o lado de trás, né? Então, você vai dar a volta em toda a orelhinha, fazendo a mesma costura. Aqui eu já tô chegando no outro cantinho. Cheguei aqui no final, dei a volta em toda a orelhinha. Vou repetir o mesmo nozinho que eu dei lá na cabeça, né? Entra aqui numa alcinha próxima, dá um nozinho, volta no mesmo lugar e dá outro nozinho. Aí, agora você pode esconder esse nozinho na trama, enfiar aqui do ladinho, sai em outro lugar, entre os pontos, e esse nozinho entra dentro da trama. Aí, passa mais uma vez dentro do crochê e pode cortar. Ficou desse jeito nossa orelhinha costurada. Agora, eu vou costurar a outra também. Do mesmo jeito que eu costurei essa, eu vou costurar essa aqui. Agora, eu vou ensinar pra vocês como eu faço o fechamento do bracinho com ponto baixo, tá? Meu bracinho já tá aqui cheio, com enchimento, tá? E é bem simples, ó. Você terminou aqui suas carreiras, você vai entrar no próximo pontinho e entrar nesse último ponto baixo que você fez, ó. Você vai dobrar o seu bracinho, assim. Traz o fio e faz um ponto baixo. Vai pro próximo ponto. Entra nesse ponto
e no ponto correspondente do outro lado, ó. Faz um ponto baixo. Então, você só vai fazendo um ponto baixo, unindo essas duas partezinhas do bracinho e fechando. Bem simples de fazer. Toma cuidado só para não pular nenhum ponto. Chegando aqui nos últimos pontinhos, ó. E aí, aqui você corta o fio e pode puxar tudo pra fora. E agora, com esse fio aqui, a gente vai usar pra costurar o bracinho na nossa raposa. Agora chegou a hora de bordar o focinho da nossa raposinha. Ela ficou assim, ó, vou dar uma mostrada no geral, né, com as orelhinhas costuradas. Eu usei costura simples pra costurar as orelhas, os bracinhos, a cauda também, ó, como ficou com a cauda. Eu apliquei ela, costurei ela aqui na diagonal, tá vendo? Mas assim, de ladinho, pra ela ficar de ladinho assim, aparecendo quando a raposinha tá de frente, ó. Fica aparecendo de ladinho, não fica aqui no meio escondido, sabe? Então, eu preferi aplicar ela aqui na diagonal, pra ficar aparecendo assim. E assim ficou a nossa raposinha com todas as pecinhas aqui costuradas, né? Os olhinhos aplicados, o focinho. Agora a gente vai bordar, fazer a parte do bordado aqui. Eu tô usando um fio Balloon Amigo, que era o marrom que eu tinha aqui em casa. Eu não tinha um marrom de outro fio, né? Do Belinha, por exemplo, que é o fio que eu tô usando pra tecer a raposinha. E tô usando, então, o Balloon Amigo. Mas aí você também pode adaptar na sua casa, tá? Você vai precisar de um pedaço pequeno, aqui deve ter... Eu prefiro bordar com sobra, assim, do que colocar pouco fio e correr o risco de faltar. Então, aqui deve ter mais ou menos 1 metro de fio. Então, você pode usar aí outro fio marrom que você tiver na sua casa, ou o próprio Belinha, ou o Bela, ou o Balloon Amigo como eu tô usando, ou qualquer outro fio marrom, tá? Só pra gente fazer esse bordadinho do focinho. Ou você pode fazer preto também, aí vai da sua preferência, tá? Então, aqui, eu vou começar entrando, ó, aqui, escondidinho, na lateralzinha, pra esse fio ficar escondido, e vou sair com a minha agulha aqui na lateralzinha dessa pontinha do focinho. Eu saio aqui, ó, no meio do ponto, ó. Eu não saio entre os pontos, eu saio bem no meiozinho de um dos pontos. Puxo meu fio. Deixo um pedaço aqui pra acabamento, porque depois a gente vai ter que dar um nó e esconder esse fio. Então, se você deixar um pedaço de fio muito curtinho, depois você vai ter dificuldade de passar esse fio dentro do amigurumi, tá? Então, deixa um pedacinho assim bom pra acabamento. E agora, a gente vai começar a preencher aqui esse focinho, ó. Então, tô aqui com minha agulha de tapeceiro e eu vou começar a ir de um lado pro outro. Entro aqui no meiozinho do ponto aqui também, ó. E volto lá pro mesmo ponto que eu estava trabalhando. Que eu entrei primeiro, né, ó. Vou preenchendo dessa maneira. Em cima do laranja, tá, gente? Pra gente disfarçar esse degrauzinho que fica aqui, ó. Então, a gente vai tentando fazer isso em cima do laranja e depois a gente vai dar uns reforcinhos aqui também na parte de baixo, mas só pra gente tentar disfarçar esse degrau um pouco, tá? Que ficou. E aí, mais uma vez. Ajusto bem. Entro aqui no pontinho desse lado. E saio no pontinho lá do outro lado. O que eu vou começar fazendo aqui embaixo, depois eu vou subindo. E assim eu vou fazendo, ó. Vou preenchendo. Vai sair um pouquinho de enchimento, não tem problema, tá? Depois a gente vai tirando o excesso e aí você só vai dando essas voltinhas aqui de um lado pro outro. Aqui eu já dei 3 vezes.
E aí você só vai preenchendo esse focinhozinho e disfarçando esse degrauzinho aqui. E vai passando de um lado pro outro, dando a volta. Acho que já tá bom, né? Passar só mais uma vezinha aqui em cima. E eu acho que a gente já sai. Aí eu vou fazer o tracinho aqui da boquinha dele, tá? Então, eu saio aqui por baixo, escondidinho aqui por onde a gente bordou o focinho, e saio no meio aqui pra puxar esse tracinho pra baixo, ó. Então, aqui eu já entro aqui e acho o meio do meu focinho, ó, aqui. Saio aqui no meio. Ó, assim, sem apertar muito pra não ficar estrangulando o nosso bordado, ó. Eu dou uma ajeitadinha. E agora eu ando aqui, deixa eu olhar de frente, acho que umas 3 carreirinhas pra baixo. 1, 2, 3. Entro aqui no meio do pontinho e saio aqui bem onde a gente entrou com o nosso fio, ó. Ou vou passar 2 vezes, deixa eu decidir. Uma vezinha só ou 2? Acho que uma já tá bom, né? Então, vou entrar aqui no meu pontinho e sair bem ali na lateral, onde eu entrei, no mesmo lugar. Ficou assim, eu acho que eu podia ter descido mais uma carreira, né? Vou voltar aqui, então, descer mais uma carreirinha pra esse tracinho ficar maior. E é isso, gente, você vai bordando, você mesmo vai aí vendo o que combina mais com a carinha do seu bichinho, né? Você vai se encontrando. Às vezes você acha que outro tipo de bordado de focinho fica melhor aí pra sua raposinha também. Vou descer mais uma carreira, então vou descer 4 carreiras aqui. Entro no meio do ponto e saio aqui do lado. Ficamos assim, o bordado da nossa raposinha. Aqui, eu posso vir aqui, cortar o excesso do meu fio. Opa. Dar 2 nozinhos e esconder esse fio, ó. Então, eu dou 2 nozinhos aqui. Pra prender esse fio e ele não voltar, ó. Vou dar 3 nozinhos. E agora eu vou esconder esse fio dentro do meu próprio amigurumi. Então, eu pego, boto os fios na agulha. Boto aqui na minha agulha. Entro no mesmo pontinho, no mesmo meio de ponto. Posso passar lá pro outro lado. Ó, e puxo esse nozinho que ficou ali, ó, pra esconder. Aí eu passo mais uma vez, já é o suficiente, atravesso e saio em outro ponto de novo, pro nosso fio ficar preso no meio do enchimento. E aí, posso cortar. E pronto. E ficou assim nosso focinho. Agora, você pode cortar esses enchimentinhos que ficaram saindo aqui, pra ficar mais bonitinho. Ajeita o focinho. E ficou assim o focinho da nossa raposinha. Agora, eu tô aqui com as minhas bochechinhas pra costurar, tá? Já fiz aqui uma, já tá fechadinha, ó, bem bonitinha. Meus 8 pontos baixos. Agora, a outra tá aqui ainda abertinha. Vou ensinar pra vocês, quando vocês terminam aí os pontos baixos, tá pedindo na receita, né?
você vem aqui, entra com a ajuda de uma agulha no primeiro ponto baixo, a primeira cabeça de ponto baixo que você fez, passa esse fio lá pra trás, volta aqui no último ponto baixo que você fez, ó, e entra só na alcinha de trás desse ponto, ó. E aí, você consegue ter sua bochechinha bem redondinha assim pra costurar, tá? Agora, com esse pontinho aqui atrás, esse fiozinho que é do anel mágico, eu posso vir aqui e dar um nozinho nesses dois fios, ó. Dá um nozinho. Sem apertar muito. Outro nozinho. E aí, eu corto o fio do anel mágico, ó. Já aproveito pra arrematar ele aqui. Corto o fio do anel mágico, bem rente. E vamos começar a costurar a bochechinha. Você vai localizar aqui sua bochechinha. Como eu já ensinei a costura, que é a mesma aqui que a gente usou na cabeça, né? Que é a costura ponto atrás, que a gente só vai usar ela aqui na cabeça e na bochechinha. Então, para não ficar repetitivo, eu não vou ensinar mais detalhadamente, porque aí atrás na videoaula eu já ensinei a costura da cabeça. Então, eu só vou localizar aqui, posicionar a bochechinha aqui na lateral da cabeça, ó. E vou costurar usando a costura ponto atrás. Bastante calma, né? Porque o que faz diferença no nosso trabalho é realmente o acabamento da peça, o cuidado que a gente tem com os detalhes, né? Então, eu só sigo aqui, fazendo a minha costura nas duas bochechinhas. Bochechas devidamente costuradas no seu lugar. Agora, eu vou dar uma leve afundadinha nos olhos, para dar uma expressão a mais para nossa raposinha. Peguei aqui o fio que a gente usou para fazer o rostinho dela, né, que é o cru. Vou entrar aqui na parte de trás da minha cabeça, ó. E vou sair aqui na lateral do olhinho. Aqui no pontinho embaixo, ó. Bem no meio do ponto, ó. Puxo. Deixo um pedacinho aqui depois pra arrematar. E agora eu entro aqui duas carreirinhas pra cima, também na lateralzinha do olho. No meio do ponto, ó. Passo pro lado de cá e entro nos mesmos pontos, ó. Aqui na parte de baixo, no meio do ponto. E aqui na parte de cima, volto pro mesmo ponto que eu entrei aqui atrás, ó. Saio nesse mesmo pontinho aqui. Agora, opa, deixa eu ver qual que é a ponta, essa. Agora, eu dou uma leve puxada aqui, ó. Uma leve puxadinha, já deu uma afundadinha nos olhos, tá vendo? Aí, eu vou ajeitando assim e puxando. Acho que desse lado aqui dá pra puxar um pouquinho mais. E aí, você vai ajustando pra ficar igual dos dois lados, tá? Assim. Aí, dá 3 nozinhos. Você pode dar uma puxadinha a mais, porque depois, na hora que a gente amarrar e soltar, ele dá uma voltadinha, tá vendo? Que tá bem afundadinho, tá vendo? Depois, na hora que a gente amarrar lá atrás e esconder o fio, e até com a própria espuma, né? Ela vai soltando um pouco, não vai ficar tão afundadinho. Então, dá uma caprichada a mais na afundadinha, porque depois ela vai ficar mais discreta, tá? Então, dá aqui 3 nozinhos aqui atrás.
E aí você pode esconder esse fio, dá uma paradinha. Bota na tua agulha e entra aqui nesse pontinho e esconde esse fio. Passa pra cá. Depois passa pro outro lado. Depois passa pro lado de cá e pode cortar. Se sair um pouquinho de enchimento aqui, você agora tira depois que tiver feito. E olha como que ficou fofinho, com os olhinhos mais afundadinhos. Dá uma expressão a mais pro nosso amigurumi, ó. Fica mais bonitinho. Aí você pode ir ajustando assim, dando uma ajeitadinha. E ó, que gracinha. Então, se você quiser parar por aqui, sua raposinha já tá linda, tá super fofa, tá? Com expressões no rostinho, bochechinha, toda linda. Mas se você quiser dar um passo a mais aí, dar uma incrementada a mais e botar botinhas e roupinha nela, agora a gente vai partir pra essa parte, tá? Eu tenho aqui as botinhas. Não vou explicar detalhadamente aqui no vídeo, passo a passo da botinha, porque é basicamente o que eu ensinei pra vocês até agora. Aumento, diminuição e ponto sobre ponto. Não tem mistério, não tem segredo pra tecer essa botinha, tá? É só seguir a receitinha. Então, aqui, ó, eu vou dar uma preenchidinha com um pouquinho de enchimento aqui nessa base dela, né? Pra eu poder encaixar a minha perninha. Então, bem pouquinho de enchimento aqui, só pra dar uma enchidinha aqui nessa frentezinha dela, nessa base dela aqui. Vou encher, assim, ficar bem cheinha essa parte, só a parte de baixo, tá, gente? Que aí eu vou encaixar a minha perninha aqui na parte de cima, ó. Então, o enchimento ficou lá embaixo, ó. E aí, então, eu vou vir e encaixar minha perninha aqui, ó. E aí, você só vai subindo até sua perninha chegar nessa partezinha aqui embaixo, tá? Você pode até dar uma abridinha assim pra facilitar. Calcei aqui minhas botinhas, minhas galochinhas. E aí, deixei aqui um fio pra eu poder costurar, né, essas botinhas na perninha da minha raposinha. E aí, eu vou usar a costura que a gente usou na bochecha e na cabeça, que é aquela costura ponto atrás, tá? Falei que a gente ia usar só na cabeça e na bochecha, esqueci das perninhas, mas enfim, da botinha, né? Então, eu só vou fazer aquela costura que eu já ensinei pra vocês. Pra ela ficar mais discreta aqui. Então, eu vou usar essa costura pra costurar minha galochinha no lugar. Ficou assim as nossas galochinhas. Que coisa mais fofa que ficou. Olha só de ladinho. Que lindas, costuradinhas, bem presas, ó, com enchimentinho aqui embaixo. Agora, a gente vai começar a tecer nosso vestidinho, tá? Então, aqui eu já tenho as minhas correntinhas iniciadas, vou usar a corzinha verde, que tá descrito lá o código na nossa receita. E eu comecei tecendo aqui 25 correntinhas pro nosso vestidinho, tá? Vai ser um vestidinho top-down. Então, a gente vai começar a fazer ele de cima pra baixo, sem costura. Então, eu vou fazer o seguinte, depois de tecer minhas 25 correntinhas, eu vou pular minha primeira correntinha e a partir da segunda eu vou fazer ponto baixo, ó. Mas eu entro na alcinha de trás da minha correntinha, nessa alcinha que fica aqui. Eu não entro nas alcinhas da frente aqui da correntinha, ó. Quando você vira, ela tem uma alcinha aqui atrás, ó. Então, eu entro aqui na minha segunda correntinha e faço um ponto baixo. Essa primeira correntinha que a gente pulou aqui, ela não conta como ponto, tá? Então, não se preocupe em marcar
marcar ela, tá? A gente não vai contar ela como ponto. Fiz aqui um ponto baixo e vou fazer mais 3 pontos baixos, totalizando 4 pontos baixos aqui nesse começo, ó. 2, 3 e 4. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer um canto, tá? Que vai ser assim, ó, eu vou entrar na próxima correntinha e vou tecer um ponto baixo, 2 correntinhas, e na mesma correntinha eu volto e coloco outro ponto baixo, ó. Então, eu já tenho aqui um canto da minha top down, ó. Essa parte de trás são as costas, então, fiz um canto, e agora eu vou tecer mais 2 pontos baixos nas próximas 2 correntinhas. Então, faço um ponto baixo, na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, eu faço mais um canto, que é na mesma correntinha, fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo novamente. Agora, eu cheguei na frente do meu vestido, que aqui eu tenho parte das costas, a manguinha, e agora eu vou tecer os pontos da frente do meu vestido. Então, eu vou tecer 8 pontos baixos nas próximas 8 correntinhas. Então, faço 8 pontos baixos. Fiz, então, aqui meus 8 pontos baixos, vou fazer outro canto. Na próxima correntinha, um ponto baixo, 2 correntinhas, volto na mesma correntinha e faço outro ponto baixo. Agora, eu vou repetir aqui a minha manga, que são 2 pontos baixos, então, faço um ponto baixo, na próxima correntinha, outro ponto baixo. Repito o meu canto, com um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo, e finalizo aqui fazendo 4 pontos baixos, que é a parte das minhas costas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ficamos assim, ó, com a nossa top down. Aqui a gente tem a parte das costas, a manguinha, a parte da frente, a outra manguinha e a outra parte das costas, tá? Então, essa foi minha primeira carreira. Agora, eu vou fazer a minha segunda carreira, que ela basicamente vai se repetir aí por algumas carreiras, tá? Então, eu subo uma correntinha, essa correntinha não conta como ponto, ela só vai servir para subir carreira. Viro o meu trabalho e no primeiro ponto aqui de base, eu já coloco um ponto baixo. Eu sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no espaço de correntinha do meu canto, ó. Repara que eu vou aumentando gradativamente, ó. Antes, eu tinha 4 pontos baixos aqui na minha parte das costas na primeira carreira. Agora, eu já tenho 5, porque eu fiz ponto dentro do ponto baixo do canto. Cheguei no espaço de correntinhas aqui do meu canto, ó, que são essas 2 correntinhas, ó, que a gente tem aqui no intervalo, né, do canto. Eu faço outro canto dentro dessas correntinhas. Então, eu faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto nesse espaço de correntinhas e coloco outro ponto baixo. Daí, sigo colocando ponto sobre ponto até chegar no espaço de correntinha do próximo canto. Cheguei aqui no espaço de correntinha, ó, que é bem aqui, e faço outro canto. Um ponto baixo, 2 correntinhas e outro ponto baixo. Cheguei na minha frente, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E onde for as correntinhas do canto, eu faço outro canto nessas correntinhas, tá? E ficou assim a minha segunda carreira, ó. Agora, eu vou subir minha terceira carreira novamente. Eu vou basicamente repetir a minha segunda, né? Faço uma correntinha que não conta como ponto, viro o meu trabalho, começo aqui a partir do primeiro ponto já colocar ponto sobre ponto,
Então, um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no meu canto. Cheguei aqui nas correntinhas de intervalo do meu canto, naquelas duas correntinhas que a gente fez. Faço outro canto, um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Sigo fazendo ponto sobre ponto. Então, você só vai repetir essa sequência de ponto sobre ponto e onde for as correntinhas do canto, faz outro canto. Até a sua sexta carreira. E a sua top down vai aumentando, né? Nesses cantos, ela vai aumentando. Então, até a sexta carreira, você vai repetir esse mesmo processo. E assim ficou as 6 carreirinhas de ponto baixo do nosso vestido, ó. Então, mais uma vez, aqui eu tenho a parte das costas, que ele vai ser abertinho nas costas, uma manga, a parte da frente, a outra manguinha e a outra parte das costas, tá? Agora, nessa 7ª carreira, a gente vai separar as mangas, ou seja, a gente vai deixar as manguinhas já com o formatinho aqui fechadinha, tá? Então, vou vir aqui, vou subir 2 correntinhas, que não contam como ponto alto, tá? Faço 2 correntinhas, viro. No primeiro ponto aqui, eu já faço um ponto alto. Tô na parte das costas, né? Então, faço um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no meu primeiro cantinho aqui. Cheguei aqui no meu primeiro canto, entro dentro das correntinhas e faço um ponto alto aqui nesse canto. Pronto, agora aqui eu tenho os pontos da minha manga, né? Então, eu vou pular todos esses pontos e vou entrar aqui no próximo canto, ó, nessas alcinhas de correntinha, e vou fazer um ponto alto também, nas correntinhas do canto, ó. Então, aqui eu já tenho a minha manguinha formada. Cheguei na parte da frente, vou tecer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no meu canto aqui da frente. Então, fiz aqui os pontos na frente do meu vestidinho, cheguei aqui no cantinho, né, no intervalo de correntinhas, entro aqui e faço um ponto alto. Aí, vou fechar minha outra manga. Então, pulo todos os pontos da manguinha, venho aqui no espaço de correntinha do cantinho e faço um ponto alto. Fechei a minha outra manguinha, ó. Aí, cheguei nas costas, né? E sigo tecendo um ponto alto para cada ponto de base. Agora, a nossa top down tá começando a tomar forma, né, ó. Já tô com as 2 manguinhas aqui separadas, a frente do nosso vestidinho e a parte de trás, que ainda tá abertinha, tá? Nessa 8ª carreira, a gente vai fechar aqui a parte das costas, tá? Porque aí a gente vai começar a trabalhar em carreira circular para fazer a sainha. Então, eu subo aqui 2 correntinhas, não conta como ponto, tá? E aí, eu vou vir pro lado de cá, ó. Nesse outro ladinho, entrar aqui no primeiro ponto alto e fazer um ponto alto. Então, assim, eu fecho as minhas costas, ó. E sigo colocando um ponto alto para cada ponto de base por toda a volta do nosso vestidinho, tá? Então, eu vou dar a volta toda aqui de ponto alto, até chegar aqui onde eu comecei. Cheguei aqui onde eu comecei. Lembra que eu falei que essas correntinhas, elas não vão contar como ponto? Então, eu entro aqui nesse último ponto, lá onde eu comecei as correntinhas, ó, e faço um ponto alto, porque eu vou ignorar essas correntinhas que eu usei para subir, tá? Então, venho aqui no meu primeiro ponto alto desse ladinho, ó, e faço um ponto baixíssimo. E fecho essa partezinha das costas, ó. Ficou assim. Agora, eu vou subir 3 correntinhas,
Venho nesse mesmo pontinho alto aqui que eu fiz o ponto baixíssimo e vou fazer um leque. Agora eu vou começar a trabalhar a partezinha do leque da saia, que é a partezinha rendada. Então, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos, para eu fazer meu primeiro leque, tá? Eu tenho aqui as 3 correntinhas que dessa vez vai contar como ponto, um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos. Fiz meu primeiro leque, pulo um ponto de base e no próximo eu faço outro leque. Dessa vez, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. Mais uma vez, pulo um ponto de base, no próximo, repito o leque. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou fazer isso por toda a volta, fazer essa carreirinha de leque, com intervalo aqui de 1 ponto entre os leques. Cheguei aqui no final da minha 9ª carreira, aqui é a minha primeira carreirinha de leque da saia do nosso vestidinho. Repara que já começou a formar um babadinho, né? Então, eu vou entrar aqui na minha 3ª correntinha que eu fiz para iniciar a minha carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a minha 10ª carreira. Então, eu caminho aqui com ponto baixíssimo até chegar no meio desse próximo leque aqui, onde eu tenho a correntinha central. Então, faço ponto baixíssimo até chegar no meio desse leque. Cheguei, vou subir aqui 3 correntinhas, que conta como meu primeiro ponto alto. Então, esse fechamento e essa carreira aqui, ela vai se repetir daqui pra frente, tá? Vou fazer mais 4 carreirinhas iguais. Eu vou fazer até minha 13ª carreira. São 5 carreirinhas de leque, né? Eu já tenho uma, vou fazer mais 4 carreirinhas de leque. Mas essa aqui vai se repetir, tá bom? Então, fechei com o baixíssimo, caminhei com ponto baixíssimo até chegar ao meio do leque. Subi 3 correntinhas que contam como ponto alto. Então, vou fazer um leque aqui no meio desse outro leque. Então, faço um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo lugarzinho aqui, ó. Vou pro meio do próximo lequezinho, né? Que eu tenho 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, entro aqui no meio, onde eu tenho essa correntinha, e faço outro leque. São 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Então, você só vai repetir essa carreira aqui, até ter 5 carreirinhas de leque e 13 carreirinhas no nosso vestido. Então, assim ficou o nosso vestidinho, bem princesa, tá? Com bastante babadinho e roda aqui embaixo, do jeito que eu acho super fofo. E olha só as carreirinhas de leque. Agora, eu vou arrematar esse fiozinho aqui do final, que eu já cortei, tá? Posso trazer aqui pro avesso e arrematar esse fiozinho, dando um nozinho aqui e cortando o fio. Dou um nozinho assim. Vou dar outro pra dar uma... Opa, escapuliu. Pra dar uma reforçada. Então, volto aqui do outro nozinho. E posso cortar meu fio. Agora, eu vou vestir na minha raposinha o meu vestidinho. Esse fio aqui do final, quer dizer, do início, né, onde a gente começou ali as correntinhas, eu não vou cortar. Eu já vou explicar a vocês o porquê disso. Então, ó, visto aqui, fio o rabinho dela aqui também. Subo. E pronto, vesti aqui na minha raposinha.
Agora, na parte de trás, eu vou pegar esse fiozinho do começo e vou costurar fechando aqui em cima, ó. Fechando ali em cima. Por quê? Eu poderia colocar um botãozinho aqui, ó, até tem um botãozinho de pérola que ficaria super fofinho aqui. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Eu tenho esse botãozinho de pezinho aqui de pérola, que ia ficar lindo aqui. Super fofinho. E tem esse lilazinho também, que eu acho que ia ficar legal combinando aqui com a galochinha. Também ia ficar super legal. Só que o que eu tomo cuidado sempre na hora de fazer o amigurumi, né? É a idade da criança que vai ter esse amigurumi. Eu, particularmente, não gosto de colocar pecinhas assim, tipo botão, em amigurumis que eu sei que vai ser pra bebê. Porque eu sei que bebê tem uma fase ali que gosta de botar tudo na boca. Então, eu tenho um receio de colocar um botãozinho aqui e o bebê ficar mordendo e acabar arrancando aquele botão, tá? Diferente dos olhinhos com trava, eles têm uma travinha lá atrás que não vai deixar esse olhinho sair, se ele for de boa qualidade, né? Também se atente na hora de comprar os olhinhos com trava de segurança para ser uma trava de qualidade, tá? E não correr risco de soltar. E as coisas que eu costuro, né? Tipo, bochechinha, o próprio focinho que eu bordei, eu reforço bastante, tá? Dou bastante nozinhos no final, na hora de arrematar, para ficar bem seguro. Só que o botão, eu acho que é um item que talvez chame mais a atenção da criança. Então, eu tenho receio, como eu sei que esse amigurumi aqui é para um bebê, eu optei por não colocar botão aqui, tá? Mas aí é opcional, vai de você. Se você achar, não, lá, eu vou costurar bem firme esse botão, vou fazer um reforço, ou então não, é para uma criancinha maior, sei lá, de 4, 5 anos, não vai ter o risco dela ficar botando esse botão na boca. Então, aí é com vocês, tá? Eu optei por não colocar botão e, consequentemente, esse vestido não vai sair mais dessa raposinha, né? Se eu colocasse um botãozinho aqui, eu conseguiria tirar e botar esse vestido. Então, eu vou vir aqui e fazer uma costurinha aqui, dando alguns pontinhos unindo essa parte de cima, tá? Trago aqui pro lado avesso e já posso arrematar. Então, faço uns 3 nozinhos aqui pra ficar bem firme. E posso cortar meu fiozinho. Então, ficou assim o meu vestidinho atrás. Você pode também costurar aqui juntando tudo, tá? Eu não vi necessidade, achei que ficou um charminho assim, abertinho, o vestidinho atrás. E assim ficou o nosso vestidinho e a nossa raposinha super fofa. Olha que linda, de galochinha. Eu tô completamente apaixonada pela Joaquina. Muito fofinha. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Fiz tudo com muito carinho pra vocês. E até a próxima!